Ele nunca teve tempo para mim. Durante 15 anos de casamento, fui sempre a segunda opção, a esposa que esperava enquanto o trabalho vinha primeiro. Mas no dia daquela viagem para o interior, encontrei consolo no primo dele, e aquele momento mudou tudo para sempre. Antes de continuar, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Sua interação me ajuda a compartilhar histórias difíceis de superação como essa. Meu nome é Regina e hoje tenho 59 anos. Quando olho para trás, para a mulher de 42 anos que fui, vejo alguém desesperada por atenção, por afeto, por ser vista. O que fiz naquela viagem não foi certo, sei disso. Mas para entender como cheguei lá, preciso contar toda a história. Não apenas o momento que mudou tudo. Conheci Marcelo quando tinha 25 anos, numa festa de aniversário de uma colega de trabalho. Eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade, vida simples, mas estável. Marcelo era engenheiro civil, recém-promovido a gerente de projetos, ambicioso e focado. Quando nos apresentaram, ele sorriu de forma que fez meu coração acelerar e passamos a noite inteira conversando sobre sonhos e planos futuros. Ele queria construir império, deixar marca no mundo através de projetos grandiosos. Eu queria família, casa própria, vida confortável com alguém que me amasse. Nossos sonhos eram diferentes, mas na época achei que poderíamos combinar ambos, que havia espaço para a carreira dele e para nosso relacionamento. Como eu estava enganada. Nos casamos 2 anos depois. Cerimônia bonita numa igreja no centro da cidade, lua de mel em Florianópolis que foi mágica. Aquela semana foi perfeita. Marcelo presente e atencioso, fazendo planos sobre casa que compraríamos, filhos que teríamos, vida que construiríamos juntos. Acreditei em cada palavra, em cada promessa sussurrada entre lençóis de hotel, enquanto o som das ondas entrava pela janela. Os primeiros anos foram bons. Morávamos num apartamento alugado, eu continuei trabalhando enquanto Marcelo subia na carreira. Jantávamos juntos, maioria das noites, fins de semana eram nossos. Viajávamos ocasionalmente. Tentamos ter filhos, mas após 3 anos sem sucesso, médicos descobriram que eu tinha problemas de fertilidade. A notícia me devastou, mas Marcelo me abraçou e disse que não importava, que me amava de qualquer jeito, que poderíamos adotar eventualmente. Mas algo mudou após aquela notícia. Não imediatamente, mas gradualmente. Marcelo começou a trabalhar mais horas, aceitar mais projetos, viajar mais a trabalho. Quando eu questionava, ele dizia que estava construindo futuro financeiro seguro para nós, que como não teríamos filhos, precisávamos garantir aposentadoria confortável. Fazia sentido, logicamente, mas emocionalmente eu estava ficando cada vez mais sozinha. Aos 30 anos, pedi demissão do trabalho. Marcelo ganhava bem suficiente para nos sustentar e eu queria focar em transformar nossa casa num lar. Pensava que se tivesse mais tempo, se a casa estivesse sempre arrumada, se jantares estivessem sempre prontos, talvez ele passasse mais tempo em casa. Então, cozinhava refeições elaboradas que esfriavam enquanto esperava ele chegar. Arrumava a casa até brilhar, mas ele mal notava. Vestia lingerie bonita e me maquiava. Mas ele chegava tão cansado que apenas jantava rapidamente e ia dormir. Aí, viagens a trabalho aumentaram. 1 semana por mês virou 2, depois 3. Ele ligava rapidamente para dizer que tinha chegado bem no hotel, mas conversas eram apressadas, sempre interrompidas por algo urgente que precisava resolver. Comecei a me sentir como mobília na própria casa, algo que estava ali, mas que ninguém realmente via ou valorizava.
Tentei falar com ele várias vezes. Marcelo, eu dizia, sinto sua falta. A gente mal se vê mais. Você está sempre trabalhando, sempre viajando. Quando vamos passar tempo juntos de verdade? Ele suspirava, cansado, e me explicava pacientemente como o projeto atual era crucial para a carreira dele, como precisava fazer esses sacrifícios agora para colher benefícios depois. Depois quando? Eu perguntava. Mas resposta era sempre vaga, sempre adiada para futuro indefinido. Nossos aniversários de casamento passaram a ser celebrados sozinha. No 10º aniversário, ele estava em São Paulo fechando contrato importante. No 11º, estava no Rio supervisionando obra. No 12º, prometeu estar em casa, mas ligou no último minuto, dizendo que reunião tinha se estendido e perderia o voo. Parei de comemorar, parei de esperar, parei de me decepcionar. As amigas tentavam me animar. Minha melhor amiga Cristina dizia que eu deveria exigir mais atenção, que deveria dar ultimato. Mas amor não deveria precisar de ultimatos, eu pensava. Se ele me amasse de verdade, faria tempo para mim sem que eu precisasse implorar. A solidão dentro de casamento ocupado é tipo especial de dor, porque você não está tecnicamente sozinha, mas se sente completamente invisível. Foi nesse estado de negligência emocional que conheci Rafael, primo de Marcelo. Ele apareceu num almoço de família que Marcelo, surpreendentemente, não cancelou. Rafael morava no interior, era agrônomo, tinha herdado fazenda da família e tocava negócio de forma mais relaxada que Marcelo. Era alguns anos mais novo, devia ter uns 35, enquanto Marcelo tinha 40, mas tinha a leveza que Marcelo tinha perdido há anos. Durante o almoço, Rafael conversou comigo de verdade. Fez perguntas sobre minha vida, meus hobbies, meus pensamentos, riu das minhas piadas, elogiou a comida que levei, olhou nos meus olhos quando falava. Eram coisas simples, básicas até, mas depois de anos sendo ignorada por Marcelo, aquela atenção era como água no deserto. Quando o almoço terminou e estávamos nos despedindo, Rafael comentou, casualmente: "Vocês deveriam visitar a fazenda algum dia. É lugar bonito, tranquilo, bom para relaxar." Marcelo, como sempre, tinha desculpa pronta. "Trabalho está louco agora, primo. Talvez ano que vem." Mas Rafael olhou para mim e disse: "O convite fica aberto. Mesmo se Marcelo não puder ir, você é bem-vinda, Regina." Semanas depois, Marcelo anunciou que teria que viajar para a obra na Bahia por um mês. Um mês inteiro. Quando protestei, ele ficou irritado pela primeira vez em muito tempo. "Regina, esse projeto vale milhões. Não posso recusar. Você não entende a pressão que estou sob. Tem que ser mais compreensiva." Compreensiva? Palavra que tinha ouvido tantas vezes que perdeu o significado. Foi Cristina quem sugeriu. "Por que você não vai para a fazenda do Rafael? Ele te convidou. Você merece férias, merece sair dessa casa onde fica sozinha o tempo todo. Vai fazer bem." A princípio recusei. Parecia inadequado ir sozinha para a casa de homem que mal conhecia, mesmo sendo primo do marido. Mas, quanto mais pensava, mais a ideia me atraía. Não romanticamente, apenas como escape, como chance de estar em algum lugar onde alguém talvez notasse minha presença. Liguei para Rafael hesitantemente. "Oi, é Regina, esposa do Marcelo. Você tinha falado sobre visitar a fazenda?" "Claro que lembro", ele disse calorosamente. "Quando quer vir?" A voz dele era genuinamente feliz em ouvir de mim, sem a impaciência que tinha se tornado padrão nas interações com Marcelo. Expliquei que Marcelo estava viajando, que eu estaria sozinha, que talvez não fosse apropriado. "Bobagem", ele disse. "Somos família. Você é mais que bem-vinda. Vai ser bom ter companhia." Quando contei a Marcelo que iria para a fazenda do Rafael, ele mal prestou atenção.
Estava empacotando para a viagem dele. Mente já no projeto da Bahia. Ah, tá bom. Vai ser bom você sair um pouco. Dá abraço no Rafael por mim. E foi isso. Sem perguntar quando eu iria, quando voltaria, sem sequer olhar para mim enquanto falava. Apenas mais uma coisa na lista de itens que precisava processar antes de partir para o que realmente importava. Preparei minha mala com um sentimento estranho de antecipação misturado com culpa. Não estava fazendo nada errado, era apenas visita aparente. Mas algo na forma como Rafael tinha me olhado durante aquele almoço, algo na atenção que ele tinha me dado, fazia meu coração bater mais rápido de forma que não batia há anos. A viagem até a fazenda durou 4 horas. Paisagem mudou gradualmente de urbano para rural, prédios dando lugar a campos verdes, barulho de cidade substituído por silêncio pontuado apenas por canto de pássaro. A fazenda era linda, casa colonial branca cercada por jardins floridos e pastos onde cavalos pastavam tranquilamente. O ar cheirava a grama cortada e flores silvestres, tão diferente do cheiro de poluição da cidade. Rafael me recebeu na varanda, sorriso largo no rosto queimado de sol. Regina, bem-vinda. Estava ansioso pela sua visita. Quando ele me abraçou, abraço demorou apenas 1 segundo a mais do que seria apropriado entre primos políticos. Quando se afastou, seus olhos encontraram os meus e havia algo ali. Algo que fez meu estômago revirar de nervosismo e antecipação. Deixa eu te mostrar seu quarto, ele disse, pegando minha mala. Casa tem 5 quartos, então escolha o que mais gostar. Mas tinha preparado o quarto de hóspedes principal, aquele com melhor vista dos campos. Tem banheiro privativo, se quiser tomar banho antes do jantar. Preparei sua comida favorita. Lembro que você mencionou gostar de frango assado no almoço, ele lembrava. Tinha prestado atenção numa menção casual feita semanas atrás e tinha preparado especialmente para mim. Quando foi a última vez que Marcelo tinha preparado algo especialmente para mim? Quando foi a última vez que ele tinha lembrado de qualquer preferência minha? Aquela primeira noite na fazenda foi revelação de como o relacionamento deveria ser. Rafael e eu jantamos na varanda, conversando por horas sobre tudo e nada. Ele contava sobre desafios de tocar fazenda, sobre satisfação de trabalhar com terra, sobre paz que encontrava no ritmo mais lento da vida rural. Eu contava sobre meus dias solitários na cidade, sobre hobbies que tinha desenvolvido para preencher tempo, sobre sonhos antigos que tinha guardado. Em nenhum momento ele pegou o celular. Em nenhum momento pareceu distraído ou ansioso para encerrar conversa. Estava completamente presente, completamente focado em mim. E pela primeira vez em anos, senti-me vista. Senti-me importante, senti-me desejada, não sexualmente ainda, mas como pessoa cuja companhia era valorizada. Quando finalmente fui dormir deitada em cama confortável, com lençóis que cheiravam a lavanda, ouvindo sons noturnos do campo através da janela aberta, percebi algo perturbador. Estava mais feliz ali, na casa de homem que mal conhecia, do que tinha estado em minha própria casa em anos. E essa percepção deveria ter me feito voltar imediatamente para a cidade, deveria ter me feito reconsiderar estar ali. Mas não reconsiderei, porque pela primeira vez em muito tempo não me sentia sozinha. E esse sentimento era tão precioso, tão necessário, que estava disposta a ignorar todos os sinais de alerta que minha consciência tentava me enviar. Os primeiros dias na fazenda passaram numa névoa de tranquilidade que não experimentava há anos. Acordava com o som de galos cantando, não com o alarme estridente do celular. Café da manhã era na cozinha ampla e cheirosa, com um pão fresco que Rafael assava ele mesmo, geleia caseira de frutas do pomar, café forte e cremoso. Ele já estava acordado quando descia, sempre com um sorriso e bom dia caloroso. Como dormiu?
Ele perguntava toda manhã e realmente queria saber a resposta. Não era pergunta automática lançada sem esperar resposta real. Então eu contava sobre como tinha dormido profundamente pela primeira vez em meses, sobre como o silêncio do campo era tão diferente do barulho constante da cidade, sobre como me sentia descansada de forma que esqueci ser possível. Rafael me mostrava a fazenda durante as manhãs. Caminhávamos pelos pastos onde gado pastava tranquilo, visitávamos o estábulo onde cavalos belíssimos relincavam em saudação, inspecionávamos plantações de café que eram orgulho da propriedade. Ele explicava cada aspecto do trabalho com paixão genuína, olhos brilhando quando falava sobre colheitas e ciclos da terra. Você ama o que faz, observei numa dessas caminhadas, e não foi pergunta, mas afirmação. Ele sorriu, parando para olhar os campos se estendendo até o horizonte. Amo sim. Sei que não é glamuroso como a engenharia do Marcelo, não tem prestígio ou salário impressionante, mas me dá paz, me dá propósito. E no fim do dia, posso olhar ao redor e ver resultado concreto do meu trabalho. A forma como ele disse engenharia do Marcelo tinha ponta de algo, não exatamente ressentimento, mas talvez tristeza. Percebi que Rafael e Marcelo eram diferentes em formas fundamentais, não apenas em escolhas de carreira, mas em valores, em prioridades. Rafael tinha escolhido vida mais simples, mas mais presente. Marcelo tinha escolhido sucesso, mas sacrificado presença. As tardes eram mais quentes, então ficávamos na varanda com limonada gelada que Rafael preparava com limões do pomar. Ele tinha rede estendida ali e me incentivou a deitar nela, balançando gentilmente enquanto brisa carregava cheiro de flores e terra. Às vezes líamos em silêncio confortável, ele com seus manuais de agricultura e eu com romance que tinha trazido, mas não conseguia concentrar. Porque cada vez mais pegava-me observando Rafael ao invés de ler. A forma como franzia a testa quando concentrado em leitura, como mordia lábio inferior quando pensativo, como mãos calejadas viravam páginas com cuidado, como ocasionalmente olhava para mim e sorria, como se simplesmente minha presença ali o fizesse feliz. Marcelo ligou apenas uma vez na primeira semana. Conversou 3 minutos, apressado, perguntando se estava tudo bem, mas sem realmente ouvir resposta. Tinha que ir para a reunião. Falamos depois, e desligou. Rafael estava na cozinha preparando jantar e deve ter ouvido conversa breve. Quando entrei, ele me olhou com expressão de pena que fez algo quebrar dentro de mim. Desculpa, ele disse baixinho. Sei que não é da minha conta, mas você merece melhor que isso. Lágrimas que tinha segurado por tanto tempo começaram a cair, e antes que pudesse me controlar, estava soluçando. Rafael largou o que estava fazendo e me abraçou, seus braços fortes e seguros ao meu redor, sua mão acariciando meu cabelo enquanto eu chorava em seu peito. Sinto muito, murmurei quando finalmente me acalmei. Não queria desabar assim. Ele me afastou gentilmente, mãos em meus ombros, olhando nos meus olhos. Não precisa se desculpar. É normal sentir o que está sentindo. Estar num relacionamento onde não é vista, onde não é valorizada, dói. E você tem guardado essa dor há muito tempo. A forma como ele entendia, como via exatamente o que estava acontecendo sem que eu precisasse explicar, me fez sentir validada de forma que não sentia há anos. Marcelo sempre minimizava meus sentimentos, dizendo que estava sendo dramática, que não entendia a pressão que ele estava sob. Mas Rafael via, entendia e não julgava. Aquela noite, jantamos mais quietos que de costume, mas não era silêncio desconfortável. Era silêncio de 2 pessoas processando algo importante, algo que mudava a dinâmica entre nós. Após jantar, sentamos na varanda, observando estrelas que eram infinitamente mais visíveis ali no campo que na cidade poluída.
Posso te contar algo? Rafael perguntou depois de longo silêncio. Quando vi você naquele almoço familiar, você parecia tão triste, tão sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas. Quis te abraçar ali mesmo. Quis dizer que alguém te via, que alguém notava. Mas não era meu lugar. Você é casada com meu primo. A menção do casamento deveria ter sido lembrança necessária. Deveria ter reestabelecido limites apropriados. Mas tudo que senti foi frustração. Sim, estava casada. Mas que tipo de casamento era aquele? Onde meu marido não tinha tempo para mim, onde nossa vida juntos era sempre adiada para depois, onde eu existia apenas em função de estar disponível quando ele finalmente decidisse prestar atenção. Às vezes, comecei a dizer, minha voz hesitante, às vezes acho que Marcelo não me ama realmente. Acho que ama a ideia de ter esposa, de ter casa arrumada esperando por ele, de ter alguém que não complica sua vida. Mas eu, Regina, a pessoa, não sei se ele me conhece ou se importa em conhecer. Rafael virou-se para me olhar, e na luz suave da lua e das estrelas, seus olhos eram intensos. Eu te vejo, ele disse baixinho. Vejo mulher inteligente, engraçada, gentil. Vejo alguém que merece ser amada, completamente, não apenas nas sobras de tempo que alguém tem. E tenho que ser honesto, cada dia que passa aqui com você, fica mais difícil lembrar que você é esposa do meu primo. Meu coração acelerou. A confissão estava ali, suspensa no ar entre nós. Poderia rir, fazer piada, quebrar tensão e restaurar segurança da amizade. Poderia ir para meu quarto, colocar distância necessária. Poderia ligar para Marcelo e exigir que voltasse para casa, que prestasse atenção ao casamento antes que fosse tarde. Mas não fiz nada disso, porque parte de mim, parte que estava faminta por atenção, por afeto, por ser desejada, não queria quebrar aquele momento. Então apenas sussurrei. Para mim, também está ficando difícil lembrar. Ele se aproximou lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse. Mas não recuei. Quando seus lábios tocaram os meus, foi gentil, questionador, pedindo permissão. E eu dei essa permissão aprofundando o beijo, meus braços se enrolando em seu pescoço, seu corpo se pressionando contra o meu. Foi apenas alguns segundos antes que me afastei, realidade caindo sobre mim como água fria. Não posso, sussurrei, lágrimas nos olhos novamente. Sou casada. Isso é errado. Ele assentiu, respiração acelerada, próprio conflito visível em seu rosto. Eu sei. Desculpa. Não devia ter. Não, eu o interrompi. Não é sua culpa. É tanto minha quanto sua. Mas não posso fazer isso. Não importa o quão negligenciada me sinto, isso não justifica a traição. Aquela noite, deitada sozinha em meu quarto, lutei com um turbilhão de emoções. Culpa por ter beijado Rafael. Raiva de Marcelo por me negligenciar tanto que busquei atenção em outro lugar. Confusão sobre o que fazer a seguir. E, vergonhosamente, desejo de fazer mais que apenas beijar Rafael, de deixar-me ser amada por alguém que realmente me via. Na manhã seguinte, a atmosfera estava tensa. Rafael foi excessivamente educado, mantendo distância cuidadosa como se eu fosse vidro que poderia quebrar. Não podemos ficar assim, finalmente disse após café da manhã silencioso. Preciso voltar para casa. Isso está ficando complicado demais. Ele ficou em silêncio por longo momento, então assentiu. Se é o que você quer, entendo. Mas, Regina, preciso que saiba, não me arrependo de nada que disse ontem. Você merece ser feliz, merece ser amada da forma certa. Se não é comigo, tudo bem, mas não deveria ser com alguém que te faz sentir invisível. Mas antes que pudesse fazer malas, chuva começou. Não chuva comum, mas temporal violento que fez estradas ficarem intransitáveis. Rafael verificou condições e balançou cabeça. Não dá para você dirigir nisso. Terá que esperar passar.
Pode demorar alguns dias. Então estava presa, literalmente, numa casa com um homem que tinha beijado, que tinha confessado sentimentos por mim, que representava tudo que estava faltando no meu casamento. Os dias seguintes foram tortura doce. Mantínhamos distância física cuidadosa, mas emocionalmente estávamos ficando mais próximos. Conversas se aprofundavam, revelando medos, sonhos, arrependimentos. Rafael contou sobre noivado que tinha terminado anos atrás, quando noiva decidiu que não queria vida de fazenda. Eu contei sobre sonho de ter filhos que nunca realizei. Você teria sido mãe maravilhosa, ele disse numa tarde, enquanto chuva continuava batendo nas janelas. Ainda pode adotar. Nunca é tarde. Mas Marcelo sempre adiava a conversa sobre adoção, dizendo que talvez quando o trabalho acalmasse, quando tivesse mais tempo. Sempre depois, sempre quando, nunca agora. Na terceira noite da chuva, tensão sexual era quase tangível. Estávamos na sala, supostamente assistindo filme, mas nenhum de nós prestava atenção na tela. Cada movimento casual trazia consciência aguda da proximidade do outro. Quando Rafael esticou o braço no sofá atrás de mim, cada nervo em meu corpo ficou alerta. Regina, ele disse baixinho, virando-se para me olhar. Preciso te perguntar algo. Se você não fosse casada, se Marcelo não existisse, você estaria interessada em explorar o que há entre nós? A pergunta era hipotética, mas a resposta era crucial. Podia mentir, dizer não, proteger-nos ambos de complicações inevitáveis. Ou podia ser honesta. Sim, admiti. Minha voz mal audível. Se circunstâncias fossem diferentes, definitivamente estaria. Algo em você me faz sentir viva de forma que não sentia há anos. Me faz sentir vista, valorizada, desejada. Mas circunstâncias não são diferentes. Sou casada e você é primo do meu marido. Isso não pode acontecer. Ele assentiu, mas vi decepção em seus olhos. Eu sei e respeito isso. Respeito você. Mas precisa saber, estes dias com você foram alguns dos melhores da minha vida. Mesmo sabendo que não pode levar a nada, não me arrependo de um único momento. Também não, confessei. E talvez seja isso o mais assustador. Deveria me sentir culpada, deveria estar desesperada para ir embora. Mas me sinto mais feliz aqui do que em casa, e isso diz muito sobre o estado do meu casamento. A chuva continuou por mais 2 dias, 2 dias de convivência carregada de tensão, de olhares que duravam tempo demais, de mãos que quase se tocavam, mas paravam no último segundo. 2 dias de conversa profundas que revelavam compatibilidade dolorosa, de risos compartilhados que faziam esquecer temporariamente complicações. 2 dias onde linha entre apropriado e inapropriado ficava cada vez mais tênue. Quando chuva finalmente parou e estradas foram declaradas transitáveis, tive que tomar decisão. Podia fazer malas e ir embora, voltar para casamento vazio, mas seguro, fingir que nada tinha acontecido. Ou podia ficar mais alguns dias, explorar sentimentos crescentes, ver onde conexão com Rafael poderia levar. A escolha deveria ter sido óbvia. Deveria ter escolhido meu casamento, meus votos, meu compromisso. Mas quando Rafael perguntou se eu estava pronta para partir, ouvi-me dizendo, não ainda. Se não for inconveniente, gostaria de ficar mais alguns dias, só mais alguns. Vi alívio e algo mais em seus olhos. Nunca seria inconveniente, Regina. Você pode ficar quanto quiser. E selou meu destino com aquelas palavras, porque ambos sabíamos o que mais alguns dias significava. Significava que, inevitável, estava apenas sendo adiado, não evitado. Significava que linha que tínhamos sido tão cuidadosos em não cruzar estava prestes a ser obliterada. E parte mais assustadora, não estava mais certa de que queria evitar isso.
Os dias seguintes foram dança delicada de aproximação e recuo. Rafael e eu sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas nenhum de nós tinha força para se afastar completamente. Cada manhã acordava com resolução de manter distância apropriada, e cada noite essa resolução se dissolvia um pouco mais sob peso da solidão e do desejo de ser vista, ser importante para alguém. Marcelo ligou novamente, brevemente como sempre. Trabalho está puxado, ele disse, voz cansada, mas sem realmente pedir desculpas. Vou precisar ficar mais 2 semanas. Você está bem aí na fazenda? 2 semanas. Mais 2 semanas onde seria apenas esposa esperando, existindo em pausa enquanto vida real de Marcelo acontecia longe. Estou bem, respondi. E não foi mentira. Estava melhor do que estivera em anos. Só que não pelos motivos que deveria. Rafael estava no estábulo quando desliguei, cuidando dos cavalos. Fui até lá sem pensar, precisando estar perto de alguém que realmente me via. Ele olhou para cima quando entrei, e algo em minha expressão deve ter revelado o que estava sentindo, porque largou o que estava fazendo e veio até mim. Ele vai ficar mais 2 semanas, eu disse, voz quebrando. Nem perguntou se eu queria ir para casa. Apenas assumiu que ficaria bem aqui esperando indefinidamente. Rafael me puxou para abraço e desta vez não me afastei. Deixei-me derreter em seus braços, absorvendo calor e solidez dele. Você não merece isso, ele murmurou contra meu cabelo. Não merece ser tratada como algo que pode ser colocado em espera quando conveniente. Eu sei, sussurrei, mas não sei o que fazer sobre isso. Ele me afastou gentilmente, mãos segurando meus ombros, olhos procurando os meus. Sabe o que quero que você faça? Quero que esqueça Marcelo por algumas horas. Quero te mostrar algo especial. Vem comigo. Peguei sua mão quando ele a estendeu e deixei-me ser guiada para fora do estábulo. Rafael me levou até cavalos que tinha me mostrado no primeiro dia. Vamos cavalgar até o lago. É lugar lindo, tranquilo. Vai te fazer bem. Hesitei porque nunca tinha andado a cavalo, mas ele me ajudou a montar, suas mãos firmes em minha cintura levantando-me até sela. Montou em seu próprio cavalo com facilidade nascida de anos de prática e começamos jornada pelos campos. O lago era exatamente como prometido. Espelho de água cercado por árvores, com pequena praia de areia onde alguns patos nadavam tranquilos. Desmontamos e Rafael estendeu manta que tinha trazido na sacola. Sentamos ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando água e ouvindo sons da natureza. Venho aqui quando preciso pensar, ele disse eventualmente. Quando vida fica pesada demais, esse lugar tem jeito de fazer problemas parecerem menores, mais gerenciáveis. Olhei ao redor, absorvendo paz do lugar, e entendi o que ele queria dizer. Aqui, longe da cidade, longe das expectativas e decepções, parecia possível respirar de verdade. Regina, ele disse, virando-se para me olhar, preciso te contar algo. E precisa me prometer que vai ouvir até o final antes de reagir. Meu coração acelerou, mas assenti. Quando conheci você naquele almoço, algo em mim reconheceu algo em você. Não foi apenas atração física, embora você seja linda. Foi reconhecer alma gentil sendo negligenciada, luz sendo apagada gradualmente, e quis fazer algo sobre isso, mas não sabia o quê. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando você ligou dizendo que queria visitar a fazenda, fiquei feliz, mas também assustado, porque sabia que se passasse tempo com você, me apaixonaria. E estou apaixonado, Regina. Sei que é complicado, sei que você é casada, sei que sou primo do Marcelo, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. As palavras deveriam ter me assustado, deveriam ter me feito correr. Mas tudo o que senti foi alívio de finalmente ter alguém sendo completamente honesto comigo sobre sentimento. Marcelo nunca falava sobre o que sentia,
sempre focado em lógica e praticidade. Mas Rafael estava colocando o coração na linha, vulnerável e exposto. Não sei o que dizer, admiti. Parte de mim quer te dizer que também estou me apaixonando, que estes dias aqui foram como acordar de sono longo e perceber que vida pode ser diferente. Mas outra parte sente culpa esmagadora, porque sou casada, porque não deveria estar sentindo isso, porque você é família do Marcelo. E se esquecer disso tudo por um dia? Rafael sugeriu, sua mão encontrando a minha. E se por hoje, apenas hoje, permitir-se sentir o que está sentindo sem culpa, sem complicações, amanhã podemos voltar à realidade, voltar a ser responsáveis. Mas hoje, aqui, somos apenas Regina e Rafael, não esposa e primo do marido. Apenas duas pessoas que se conectaram. A sugestão era tentadora demais. Tinha passado 15 anos sendo esposa responsável, esperando pacientemente, colocando necessidades de Marcelo antes das minhas. Um dia só para ser egoísta, para aceitar a atenção e afeto que Rafael oferecia tão livremente. Seria tão errado assim? Tá bom, sussurrei. Só por hoje. Ele sorriu, não sorriso triunfante, mas aliviado, e me puxou para mais perto. Ficamos deitados na manta, observando nuvens passando, seus dedos entrelaçados nos meus, conversando sobre tudo e nada. Ele contou sobre sonhos que tinha para a fazenda, sobre como queria expandir produção de café, sobre como imaginava construir casa própria num terreno que amava. E você? Ele perguntou. O que você sonha? Não o que Marcelo quer ou o que acha que deveria querer. O que você, no fundo do seu coração, realmente deseja? A pergunta me pegou de surpresa porque fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre meus sonhos que quase tinha esquecido que os tinha. Queria me sentir importante para alguém. Comecei lentamente. Queria relacionamento onde fosse prioridade, não pensamento tardio. Queria conversar sobre meu dia e ter alguém realmente ouvindo. Queria ser tocada com ternura, não apenas quando conveniente. Parei, lágrimas começando a cair. Queria ser amada de verdade. Rafael limpou minhas lágrimas com dedos gentis. Você é amada, ele disse firmemente. Talvez não da forma que merece por quem deveria te amar, mas eu te amo. Sei que conhecemos há apenas 2 semanas, mas te amo. E, se me der chance, vou te mostrar todo dia o quanto você é especial. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Não era hesitante ou questionador. Era profundo, apaixonado, cheio de promessa e desejo acumulado. Seus lábios eram suaves, mas exigentes, sua língua explorando minha boca, enquanto minhas mãos se enrolavam em seu cabelo. Meu corpo reagiu de formas que não reagia há anos. Desejo pula baixo em meu ventre. Quando nos separamos, ambos respirando pesadamente, ele sussurrou. Podemos parar aqui. Não precisa ir além se não estiver pronta. Mas eu estava pronta. Depois de anos de negligência, de sentir-me indesejada, estava desesperadamente pronta para ser desejada novamente. Não quero parar, respondi. Minha voz rouca de emoção e desejo. O que aconteceu ali à beira daquele lago foi simultânea traição e libertação. Cada toque de Rafael era reverente, como se estivesse descobrindo tesouro precioso. Cada beijo era promessa de atenção que Marcelo nunca me deu. Cada sussurro de quão linda eu era, quão desejada, era bálsamo em feridas que não sabia que tinha. Não foi apenas sexo, foi conexão, validação, alguém finalmente me vendo completamente e ainda me querendo. Rafael fez amor comigo com paciência e ternura que me fizeram chorar, não de tristeza, mas de alívio, de finalmente ser amada da forma certa. Depois, deitados na manta com roupas espalhadas ao redor, seu braço ao redor de mim e minha cabeça em seu peito, senti paz misturada com culpa esmagadora.
Tinha traído meu marido, tinha dormido com o primo dele, tinha cruzado linha que não podia ser descruzada, mas, mesmo com culpa, não conseguia me arrepender completamente porque tinha sido a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente viva. Não sei o que fazer agora, admiti, minha voz pequena. Isso muda tudo. Rafael beijou meu cabelo. Não precisa decidir nada agora. Mas, Regina, precisa saber que não foi apenas um momento para mim. Não foi arrependimento ou erro. Te amo e, se me der chance, vou te amar da forma que sempre mereceu ser amada. Mas eu sou casada. Protestei fracamente. Você está, ele concordou. Mas está feliz? Seu casamento te preenche ou apenas existe no papel? Marcelo te ama de verdade ou apenas gosta da conveniência de ter esposa? São perguntas que precisa responder honestamente, não para mim, mas para você mesmo. Voltamos para a fazenda em silêncio, cada um processando o que tinha acontecido. A culpa, que tinha tentado manter afastada, começou a se infiltrar, pesada e sufocante. Tinha feito algo irreversível. Tinha traído votos que fiz 15 anos atrás. E por mais que Marcelo me negligenciasse, isso não justificava o que tinha feito. Aquela noite, deitada sozinha em meu quarto, peguei celular várias vezes para ligar para Marcelo, confessar tudo, acabar com mentira antes que crescesse mais. Mas cada vez chegava perto de discar, parava, porque confessar não era sobre honestidade, percebi. Era sobre aliviar minha culpa às custas de destruir Marcelo. E por mais que estivesse zangada com sua negligência, não era cruel. Rafael respeitou meu espaço naquela noite, não tentou vir ao meu quarto, embora ambos soubéssemos que queria. Na manhã seguinte, havia distância desconfortável entre nós. Não podemos fazer isso de novo, eu disse sobre café. Foi erro. Lindo erro, mas erro mesmo assim. Tenho que voltar para casa, tentar consertar meu casamento antes de tomar decisões drásticas. Ele não argumentou, apenas assentiu tristemente. Entendo, e vou respeitar sua decisão. Mas, Regina, não se engane. Seu casamento estava quebrado muito antes de você vir para cá. O que aconteceu entre nós foi sintoma, não causa. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Ainda assim, precisava tentar. Devia a Marcelo, devia a mim mesma, pelo menos a tentativa. Fiz malas naquela tarde, cada item colocado na mala sentindo-se como fechamento de capítulo. Rafael me ajudou a carregar para carro e, quando chegou hora de partir, ficamos ali parados se olhando, tantas coisas não ditas pairando entre nós. Se mudar de ideia, ele disse. Finalmente, se decidir que quer algo diferente, algo melhor, vou estar aqui. Sempre vou estar aqui para você. Dirigi de volta para a cidade com coração pesado e mente turbulenta. As últimas 2 semanas tinham mudado algo fundamental em mim. Não podia mais fingir que casamento com Marcelo era suficiente, que negligência era aceitável, que devia simplesmente aceitar migalhas de atenção e ser grata. Tinha provado de algo melhor, e volta seria impossível. Mas também sabia que o que tinha feito com Rafael não era a solução. Era escape, banda-aide em ferida profunda que precisava ser tratada direito. Precisava confrontar Marcelo. Precisava ter conversa honesta sobre o estado do nosso casamento, sobre se ainda havia algo para salvar ou se apenas estávamos segurando por inércia e medo de mudança. Quando cheguei em casa, o lugar parecia estranho, vazio de forma que nunca apareceu antes. Tinha vivido ali por 10 anos, mas agora sentia-me como visitante. Desempacotei mecanicamente, lavei roupas, organizei casa e esperei Marcelo voltar, sabendo que, quando voltasse, tudo finalmente chegaria à cabeça, porque não podia continuar assim. Ou nosso casamento mudaria fundamentalmente ou acabaria. Mas status quo, onde existia apenas para conveniência de Marcelo, enquanto minha própria vida definhava, não era mais opção.
Rafael tinha me mostrado isso, mesmo que tudo mais entre nós fosse complicado demais para processar ainda. A questão era: Marcelo se importaria o suficiente para lutar pelo casamento quando finalmente confrontado? Ou perceberia que estava tão focado no trabalho que tinha perdido esposa sem sequer notar? Em alguns dias descobriria. E resposta mudaria tudo. Marcelo voltou 3 dias depois que retornei da fazenda. Chegou tarde da noite, cansado como sempre, arrastando mala pelo corredor e largando-a na sala antes de vir me dar beijo mecânico na testa. Como foi a viagem? Ele perguntou, já indo para a cozinha pegar água. Boa, respondi, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. A fazenda do Rafael é linda. Precisamos conversar, Marcelo. Agora? Ele perguntou, olhando para o relógio. São quase 11. Estou exausto. Pode esperar até amanhã? E ali estava, perfeita demonstração do problema. Mesmo quando dizia que precisávamos conversar, algo claramente importante pela minha expressão e tom, ele priorizava seu cansaço, sua conveniência. Não, eu disse firmemente. Não pode esperar. Precisa ser agora. Algo no meu tom finalmente o alertou. Ele se virou para me olhar direito, franzindo o testa. Está tudo bem? Aconteceu algo na fazenda? Não, tudo não está bem. Comecei, sentando-me à mesa da sala e gesticulando para que ele fizesse o mesmo. E não é sobre o que aconteceu na fazenda, é sobre nós, sobre nosso casamento, sobre como não estou feliz há anos e você nem notou. Ele piscou, claramente surpreso. Do que você está falando? Claro que sou feliz. Temos vida boa, casa própria, segurança financeira. Por que você não seria feliz? E ali estava o problema em nutshell. Para Marcelo, casamento era sobre segurança material, não conexão emocional. Quando foi a última vez que conversamos de verdade? Perguntei, lutando para manter voz calma. Quando foi a última vez que você perguntou sobre meu dia e realmente ouviu a resposta? Converso com você todo dia, ele protestou, defensivo. Não, você fala comigo todo dia. Corrigi. Sobre seu trabalho, seus projetos, suas preocupações. Mas quando pergunto sobre o meu dia, você está olhando o celular ou pensando em outra coisa? Quando foi a última vez que saímos juntos, só nós dois? Quando foi a última vez que você priorizou o nosso relacionamento acima do trabalho? Ele suspirou, passando mão pelo cabelo. Regina, eu trabalho duro por nós, por nosso futuro. Você não entende a pressão que estou sob. Quantas pessoas dependem de mim? Quantas pessoas, Marcelo? Quantas pessoas além de sua esposa que está sentada aqui te implorando por atenção há anos? Minha voz estava subindo agora. Anos de frustração finalmente vazando. Não quero segurança financeira se significa viver sozinha. Não quero casa grande, se significa sentar nela todas as noites esperando você chegar cansado demais para me olhar direito. Ele ficou em silêncio por longo momento e pela primeira vez vi algo além de defensividade em seus olhos. Talvez confusão, talvez até culpa. Não sabia que você se sentia assim, ele disse finalmente. Por que não falou antes? Falei, gritei. Lágrimas começando a cair. Falei centenas de vezes. Mas você sempre tinha desculpa, sempre tinha projeto urgente, sempre tinha motivo pelo qual depois seria melhor. Mas depois nunca chega, Marcelo. Estamos vivendo em espera perpétua por vida que nunca começa. Tá bem, ele disse, levantando mãos em gesto apaziguador. Entendo. Você está certa. Tenho trabalhado demais, negligenciado nosso relacionamento. Vou mudar. Vou delegar mais, vou ficar mais em casa. Podemos começar a ir em encontros regulares, como costumávamos fazer. As palavras eram certas, mas soavam vazias. Promessas que tinha ouvido antes e que nunca se materializaram. Não sei se acredito em você, admiti. Quantas vezes prometeu mudar antes?
Quantas vezes disse que projeto atual era o último, que depois teria mais tempo, mas sempre há próximo projeto, próxima urgência. Seu trabalho sempre vai ser mais importante que eu e não sei se posso viver assim mais. Então o que você está dizendo? Ele perguntou, voz ficando dura. Está dizendo que quer divórcio? A palavra pairou entre nós, pesada e definitiva. Não sei, respondi honestamente. Não sei o que quero, além de não querer continuar assim. Talvez precisemos de terapia de casal, talvez precisemos de separação temporária para avaliar se realmente queremos esse casamento. Mas não posso continuar sendo invisível na minha própria vida. Marcelo ficou em silêncio, processando. Então, finalmente, há alguém mais? A pergunta me atingiu como soco. Meu rosto deve ter revelado algo, porque ele ficou pálido. Tem alguém mais, ele disse. Não pergunta, mas afirmação. Quem é? Onde você o conheceu? Foi na fazenda? Rafael? Meu primo Rafael? A forma como ele disse, incredulidade misturada com traição, me fez sentir pequena e suja. Não é sobre Rafael, tentei explicar. É sobre anos de você me negligenciando, anos de me sentir sozinha num casamento que deveria me fazer sentir amada. Mas sim, conheci alguém que me fez lembrar como é ser vista, ser valorizada, e isso me fez perceber que não posso mais aceitar migalhas de você. Com meu primo, Marcelo repetiu, voz subindo. Você me traiu com meu próprio primo. Como você pôde, Regina? 15 anos juntos e você faz isso? Como eu pude? Gritei de volta. Como você pôde me ignorar por anos? Como você pôde colocar trabalho acima de mim sempre? Como você pôde fazer eu me sentir tão sozinha que procurei conforto em outro lugar? A briga escalou rapidamente, anos de ressentimentos de ambos lados finalmente vazando. Marcelo gritava sobre traição, sobre como tinha trabalhado para nos dar vida boa, sobre como eu era ingrata e desleal. Eu gritava sobre negligência, sobre solidão, sobre como vida boa materialmente não significava nada sem conexão emocional. Você é covarde, ele cuspiu finalmente. Se estava infeliz, deveria ter me deixado. Não me trair. Você tem razão, concordei, exausta. Deveria ter te deixado há anos, quando percebeu que não ia mudar. Mas tinha medo, tinha esperança que as coisas melhorariam. Fui idiota. Mas traição. Você me traiu primeiro, Marcelo. Toda vez que escolheu trabalho sobre mim, traiu nossos votos. Ele olhou para mim com expressão que nunca tinha visto antes. Mistura de raiva, mágoa e talvez pela primeira vez, compreensão real do que tinha feito. Quero que você saia, ele disse, voz perigosamente calma, dessa casa, dessa vida. Não quero te ver agora. Não sei se algum dia vou querer te ver de novo. O ultimato me chocou, mas também trouxe clareza estranha. Tá bom, eu disse, já me levantando. Vou fazer mala e ir para hotel esta noite. Amanhã podemos conversar sobre próximos passos através de advogados. Ele não respondeu. Apenas se virou e foi para quarto, batendo porta atrás de si. Empacotei roupas suficientes para alguns dias, mãos tremendo, lágrimas embaçando visão. 15 anos de casamento terminando assim, em explosão de acusações e mágoa. Parte de mim queria correr atrás dele, implorar perdão, prometer que nunca mais veria Rafael. Mas parte maior, parte que tinha acordado durante aquelas semanas na fazenda, sabia que isso seria mentira. Não podia voltar a ser quem era, não depois de provar como o relacionamento deveria ser. Liguei para Cristina do carro. Posso ficar na sua casa por alguns dias? Ela não fez perguntas, apenas disse, chave, está debaixo do vaso à esquerda da porta. Chego em casa em 1 hora. Vou comprar vinho no caminho. É assim que você sabe quem. São verdadeiros amigos, pensei. Aqueles que oferecem abrigo antes mesmo de saber história completa. Quando Cristina chegou, desabei. Contei tudo, desde negligência de Marcelo até semanas na fazenda com Rafael,
até confronto que tinha acabado de ter. Ela me ouviu sem julgar, apenas segurando minha mão e passando lenços quando lágrimas ficavam demais. Você não é vilã aqui, ela disse finalmente. Sim, traição foi errada. Mas Marcelo tratou você mal por anos. Às vezes pessoas fazem coisas erradas quando estão desesperadas por validação. Mas agora o que faço? Perguntei. Marquei não está respondendo mensagens. Rafael está esperando sinal meu. E eu estou perdida no meio, não sabendo qual direção tomar. Cristina pensou por um momento. Primeira coisa é dar tempo a Marcelo processar. Ele está com raiva agora, mas quando esfriar, talvez possam conversar civilizadamente sobre futuro do casamento. Segundo, você precisa decidir o que realmente quer, não o que acha que deveria querer. Nos dias seguintes, tentei processar tudo o que tinha acontecido. Marquei, de fato, não respondia mensagens, mas seu advogado entrou em contato propondo separação formal. Rafael ligou várias vezes, mas não atendi, precisando espaço para pensar sem sua presença, complicando mais as coisas. Fiquei na casa de Cristina, ajudando com tarefas domésticas e tentando descobrir como reconstruir vida que tinha implodido. Uma semana após confronto, Marcelo finalmente concordou em se encontrar. Num café neutro, território onde nenhum de nós teria vantagem. Ele estava magro, olheiras profundas indicando que também não estava dormindo bem. Sentamos em silêncio constrangedor até que garçonete trouxe café que nenhum de nós realmente queria. Conversei com o terapeuta. Ele começou não me olhando diretamente. Sobre o casamento, sobre o que você disse, e ela me fez perceber algumas coisas. Ele pausou, finalmente levantando olhos para encontrar os meus. Você estava certa. Negligenciei você. Coloquei trabalho primeiro sempre, assumindo que você estaria sempre lá esperando. E quando você parou de esperar, fiquei chocado, como se não tivesse contribuído para isso. A admissão deveria me fazer sentir validada, mas só me deixou triste. Obrigada por reconhecer isso, eu disse. Mas onde isso nos deixa? Honestamente, ele suspirou. Não sei. Parte de mim quer tentar novamente, fazer direito desta vez, mas outra parte não consegue superar traição. Não consigo parar de imaginar você com Rafael, de pensar em como você escolheu ele sobre mim. Não escolhi ele sobre você, corrigi gentilmente. Escolhi ser vista sobre ser ignorada. Rafael só estava lá quando precisei de alguém. Poderia ter sido qualquer um que me mostrasse atenção básica. Mas entendo que dói e sinto muito por ter te machucado assim. Ele ficou em silêncio, mexendo café que não bebia. Acho que precisamos de tempos separados, ele disse finalmente. Tempo real. Não apenas você na casa da Cristina por alguns dias, meses talvez, para ambos descobrirmos o que realmente queremos. Se há algo para salvar ou se estamos apenas prolongando o inevitável. Concordei, aliviada por não ter que tomar decisão imediata. Tempo era exatamente o que precisávamos. Mas enquanto dirigia de volta para a casa da Cristina, percebi que já sabia a resposta. Casamento com Marcelo estava morto, tinha morrido gradualmente ao longo de anos de negligência. O que Rafael e eu tínhamos feito apenas acelerou o fim que já estava chegando. Questão não era se voltaria para Marcelo, era o que construiria das ruínas que sobraram. Hoje, 17 anos depois daquela viagem à fazenda que mudou tudo, olho para trás com perspectiva que só o tempo traz. Aos 59 anos, sou pessoa completamente diferente da mulher de 42 que era. A jornada não foi fácil, foi cheia de dor, culpa e lições aprendidas da forma mais difícil, mas me trouxe até aqui. E por isso, não posso me arrepender completamente. Os meses após a separação foram os mais solitários da minha vida.
Mesmo sendo negligenciada por Marcelo, ainda tinha estrutura de casamento, identidade como esposa, rotina conhecida. Sem isso, fiquei à deriva, morando temporariamente com Cristina enquanto procurava apartamento próprio e tentava reconstruir vida que tinha implodido. Rafael ligava regularmente, querendo saber como estava, oferecendo apoio. Mas pedi espaço. Expliquei que precisava descobrir quem era sozinha antes de poder estar com alguém. Ele compreendeu, disse que esperaria quanto fosse necessário, mas gradualmente ligações ficaram menos frequentes e, eventualmente, pararam completamente. Soube através de conhecidos mútuos que ele tinha conhecido alguém, professora da cidade vizinha, e estava namorando sério. Parte de mim ficou triste com notícia, mas maior parte sentiu alívio. O que tínhamos compartilhado foi bonito, mas nasceu de circunstâncias erradas. Eu estava vulnerável, carente de atenção, e ele foi gentil no momento que mais precisei. Mas relacionamento construído sobre negligência de outra pessoa raramente tem fundação sólida. Estava feliz que ele tivesse encontrado alguém sem toda a bagagem que eu trazia. O divórcio de Marcelo levou 2 anos para finalizar. No começo, ele era amargo, contestando cada ponto, especialmente divisão de bens. Mas, eventualmente, através de mediação e muitas sessões de terapia individual para ambos, chegamos a acordo razoável. Ele ficou com casa, eu com metade do valor dela, mais pensão temporária para me reestabelecer. Não era rico, mas era suficiente para recomeçar. Durante esse período de limbo legal e emocional, fiz terapia intensiva. Minha terapeuta, doutora Patrícia, me ajudou a entender padrões que tinha repetido no casamento, como tinha me tornado pequena para acomodar ego e carreira de Marcelo, como tinha perdido minha própria identidade no processo de ser esposa perfeita, como traição, embora errada, foi grito desesperado por validação que deveria ter buscado dentro de mim mesma. Você passou anos esperando Marcelo te ver, ela disse numa sessão. Mas, Regina, você se via? Quando foi a última vez que olhou no espelho e se viu como pessoa completa, não como esposa de alguém ou potencial parceira para alguém? A pergunta me abalou porque não tinha resposta. Tinha passado vida adulta inteira definindo-me através de relacionamentos com outros. Comecei jornada de autodescoberta dolorosa, mas necessária. Voltei a trabalhar, primeiro como recepcionista, depois como assistente administrativa, gradualmente reconstruindo confiança profissional. Fiz curso de contabilidade online, algo que sempre quis fazer, mas Marcelo desencorajou, dizendo que não precisava trabalhar. Juntei-me a grupo de leitura, fiz aulas de yoga, voluntariei em abrigo de animais, pequenos passos reconstruindo vida que era minha, não extensão da vida de outra pessoa. O relacionamento com família de Marcelo naturalmente terminou. Sua mãe, que sempre foi distante, me culpou completamente pelo fim do casamento. Seus irmãos tomaram partido dele, como era esperado, mas surpreendentemente, mãe de Rafael me ligou alguns meses após divórcio finalizar. Sei o que aconteceu entre você e Rafael, ela disse, e sei que você e Marcelo se separaram. Só queria dizer que não te julgo. Casamento do Marcelo com o trabalho dele veio antes do casamento com você há anos. Você merecia melhor. Sua compreensão me fez chorar, perdão que não achava que merecia, mas que precisava ouvir. Ainda tinha amigos que tinham sido mais de Marcelo que meus, e perder essas conexões doeu. Mas descobri também quem eram verdadeiros amigos, aqueles que não julgaram, que ficaram presentes, que entenderam que relacionamentos são complexos e raramente há vilões claros. 3 anos após separação, conheci Paulo num grupo de terapia para pessoas lidando com términos difíceis. Ele estava se divorciando
após descobrir que esposa tinha tido caso longo com um colega de trabalho. Nossa conexão foi imediata, ambos entendendo dor de traição, mas também complexidade que leva pessoas a esse ponto. Paulo era diferente tanto de Marcelo quanto de Rafael. Era terapeuta ocupacional, trabalho que amava, mas que deixava no escritório quando terminava. Priorizava equilíbrio vida-trabalho, tinha hobbies e interesses fora da carreira. E mais importante, nos primeiros meses nos conhecendo, deixou claro que queria parceira, não esposa troféu ou segunda prioridade. Fomos devagar, ambos carregando cicatrizes de relacionamentos anteriores. Jantares casuais viraram encontros regulares, que viraram relacionamento exclusivo, que eventualmente virou algo sério. 5 anos depois de nos conhecer, ele me pediu em casamento. Desta vez, aos 50 anos, entrei em casamento como mulher completa, não metade esperando outra metade completá-lo. Meu segundo casamento é tudo que primeiro não foi. Paulo pergunta sobre meu dia e realmente escuta. Planejamos férias juntos, não apenas ele anunciando viagens de trabalho. Dividimos tarefas domésticas equitativamente, ambos contribuindo para a manutenção da casa que escolhemos juntos. E quando há conflitos, conversamos abertamente ao invés de deixar ressentimentos acumularem por anos. Mas chegar aqui exigiu trabalho. Primeiros anos com Paulo, carregava tanto bagagem que sabotava relacionamento constantemente. Testava a paciência dele, esperando que, eventualmente, priorizasse trabalho sobre mim, como Marcelo fez. Desconfiava quando dizia que me amava, procurando motivos ocultos. Demorei para acreditar que homem poderia me amar de verdade, me priorizar, sem eventualmente se cansar e me negligenciar. Terapia de casal nos primeiros anos foi essencial. Aprendemos a comunicar necessidades claramente, estabelecer limites saudáveis, reconhecer quando padrões antigos estavam surgindo. Paulo foi incrivelmente paciente, nunca desistindo mesmo quando eu tornava difícil. E gradualmente, muro que tinha construído ao redor do coração começou a desmoronar. Quanto a Marcelo, nossos caminhos se cruzam ocasionalmente em cidade pequena onde ambos ainda vivemos. Ele se casou novamente com um colega de trabalho que conheceu alguns anos após nosso divórcio. Ouvi dizer que ele aprendeu com erros do primeiro casamento, que é mais presente com nova esposa. Parte de mim fica feliz, parte de mim ressente que ele não podia ter mudado por mim, mas reconheço agora que às vezes pessoas precisam perder algo para valorizar, e talvez nosso casamento estava destinado a falhar desde o início. Duas pessoas com necessidades fundamentalmente incompatíveis tentando forçar encaixe. Ele precisava de parceira que entendia demandas da carreira dele, que não precisava tanto de atenção. Eu precisava de parceiro presente, que me priorizasse. Nenhum de nós estava errado, apenas errados um para o outro. Rafael casou com aquela professora. Soube que tiveram 3 filhos que são felizes na fazenda. Não temos contato, seria estranho demais dado nosso passado. Mas ocasionalmente vejo fotos em redes sociais através de conhecidos mútuos e fico genuinamente feliz que ele encontrou o que procurava. O que compartilhamos foi importante no momento, catalisador para mudanças necessárias na minha vida. Mas não era amor verdadeiro, era necessidade e timing. Olhando para trás agora, vejo que todos naquela história éramos falhos de formas diferentes. Marcelo por negligenciar esposa em favor da carreira, por assumir que amor era suficiente sem ações apoiando. Eu por permitir negligência continuar por anos, por não estabelecer limites claros e sim por trair ao invés de simplesmente deixar casamento morto. Rafael por, mesmo sabendo que eu era casada, perseguir conexão que só podia acabar em dor. Mas também vejo que todos fizemos melhor com ferramentas e conhecimento que tínhamos no momento.
Marcelo foi criado acreditando que prover financeiramente era a forma primária de amor. Eu fui criada acreditando que esposas deviam ser pacientes e submissas. Rafael viu mulher sofrendo e quis ajudar, confundindo compaixão com amor romântico. Todos erramos, mas todos também crescemos com erros. Conto minha história hoje porque sei que há outras Reginas por aí. Mulheres em casamentos onde são negligenciadas, onde necessidades emocionais não são atendidas, onde se sentem invisíveis. E quero que essas mulheres saibam algumas coisas importantes que aprendi da forma difícil. Primeiro, negligência emocional é forma de abuso, mais sutil que violência física, mas igualmente destrutiva. Se seu parceiro consistentemente coloca tudo acima de você, se raramente está presente emocional ou fisicamente, se te faz sentir que suas necessidades são inconvenientes, isso não é amor saudável. Você merece parceiro que te prioriza. Segundo, traição nunca é resposta certa. Mesmo quando desesperada por atenção, quando negligenciada por anos, quando sentindo que vai desaparecer se alguém não te ver logo. Se chegou ao ponto onde está considerando infidelidade, casamento já acabou. Honre a si mesma deixando primeiro, então explore novas conexões com consciência limpa. Terceiro, você não pode mudar outras pessoas, só pode mudar a si mesma e como reage a comportamento delas. Passei anos esperando Marcelo mudar, esperando que finalmente me priorizasse, mas mudança real só vem quando pessoa quer mudar, não quando outra pessoa pede ou implora. Pare de esperar. Comece agindo. Quarto, identidade não deve vir de relacionamento. Antes de ser esposa, namorada, parceira de alguém, você é pessoa completa. Tem interesses, talentos, sonhos próprios. Não perca isso no processo de amar alguém. Relacionamento saudável é dois inteiros escolhendo caminhar juntos, não duas metades tentando se completar. Quinto, perdoe-se. Se fez escolhas ruins, se traiu, se permitiu ser tratada mal, se ficou tempo demais em situação ruim, perdoe-se. Todos fazemos melhor que podemos com o conhecimento que temos no momento. Aprenda com erros, cresça, mas não fique presa em ciclo de autopunição. Você merece paz. Paulo e eu celebramos 7 anos de casamento mês passado. Não é perfeito, nenhum casamento é. Mas é real, é presente, é parceria de verdade. E pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, não esperando vida começar algum dia no futuro indefinido. Ainda penso ocasionalmente sobre aquelas semanas na fazenda com Rafael, sobre como tudo mudou tão rapidamente. Não me arrependo completamente, porque levou à eventual felicidade que tenho agora. Mas teria feito diferente se pudesse? Sim. Teria deixado Marcelo primeiro, teria dado tempo para curar antes de buscar outro relacionamento, teria sido mais corajosa mais cedo. Mas não podemos voltar e mudar passado. Só podemos aprender com ele e fazer melhores escolhas daqui para frente. E é isso que faço todo dia. Escolho ser presente, escolho comunicar necessidades, escolho valorizar parceiro que me valoriza. Escolho viver, não apenas existir, esperando vida melhorar por mágica. Esta foi minha história de negligência, traição, dor e eventual reconstrução. Não é história com final perfeitamente feliz porque vida real não oferece, mas é história de crescimento, de aprender quem sou, de encontrar felicidade após perder tudo. E se minha história ajudou uma pessoa a reconhecer que merece melhor, a ter coragem de mudar situação insustentável ou simplesmente a se perdoar por erros passados, então valeu compartilhar cada detalhe doloroso, porque no fim, não somos definidos por piores momentos,
Somos definidos por como nos levantamos depois de cair, como crescemos com erros, como escolhemos fazer melhor daqui para frente. E escolha é sempre nossa, mesmo quando parece não haver opções. Sempre há escolha, sempre há caminho para recomeço. Só precisamos de coragem para dar primeiro passo. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, você merece ser amada completamente, merece ser prioridade, merece relacionamento onde é vista e valorizada. Nunca se conforme com menos. A vida é curta demais para viver invisível.